E podemos começar, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. A minha voz está um pouquinho rouca, amanheci um pouco rouco hoje, mas acredito que dá para apresentar. O nosso grupo é formado por mim, Edcarlo, Nadine, Tairine, Tainá e Vanessa. Nós vamos falar das alterações no ciclo menstrual e distrofia vulvar. A voz tá boa aí, professora? Dá para entender bem? Tá dando para entender bem sim, Edcarlo. Qualquer coisa a gente pergunta novamente, mas tá tranquilo. Isso mesmo. Vamos entender, pergunta novamente. Pode passar, Tairine, por favor? Então, dentro das alterações do ciclo menstrual, o primeiro que a gente vai falar é dismenorreia. Então, o que é dismenorreia, o conceito? Dismenorreia é um quadro clínico em que a paciente apresenta uma série de queixas álgicas em baixo ventre, ou seja, na região pélvica. Essa dor ela pode se irradiar para as costas quanto para as pernas. Ela é uma dor que é invariante. Pode passar. Tá. As prováveis causas e os fatores de riscos. As causas estão relacionadas ao fato dela ser primária ou secundária. Então, se ela for primária, vai estar relacionado ao quadro que, em relação às próstatas glandinas, que é uma substância inflamatória produzida pelo útero. E os fatores de risco é a menarca precoce, as mulheres tabagistas e as mulheres que sofrem de menstruação por um período longo. Então, dentro da dismenorreia, a gente tem duas classificações. São essas classificações aqui, primária e secundária. Ela vai ser primária quando ela estiver ligada à produção de prostaglandinas. Ou seja, é uma dismenorreia que começa com o primeiro ciclo menstrual, ou seja, a menarca, e se estende até os 20 anos de idade ou com a primeira gestação. E cessa com o final do ciclo menstrual. Já a dismenorreia secundária está ligada a alterações patológicas, ou seja, aquelas mulheres que já tiveram filhos, mais de uma gravidez. O que são essas alterações patológicas? São miomas uterinos, endometriose, cistos de ovário, estenose cervical, DIP, que é a doença inflamatória pélvica, e até mesmo o uso de DIU, dispositivo intrauterino. Pode passar, por favor? Só um momento que não tá em tela cheia, né? Eu vi agora. Eu vou tentar mudar de novo. Tudo bem. Só um momento. Só um momentinho. À vontade, pode arrumar. Vocês me avisam. Apareceu, só que não ficou em tela cheia ainda. Eu acho que tá travando. Tairine, se não ficar, pode... agora ficou. Agora, tranquilo. Então, relacionado aos sinais e sintomas, então, os principais sintomas da dismenorreia é a própria dor, é a dor pélvica, ou seja, dor embaixo do ventre, que ela se irradia para as costas e para as pernas, e, quer dizer, membros inferiores, né, durante o período menstrual.
O diagnóstico ele é baseado, o médico faz o diagnóstico baseado nos sinais e sintomas, ao qual ela pode ser primária e secundária. No diagnóstico primário, a anamnese e o exame físico é suficiente para detectar, né, se é primário. Já na dismenorreia secundária, aí há isso. Aí tem que se fazer a ultrassom, a tomografia, até mesmo o exame de sangue, porque já é uma alteração patológica, não é relacionado às prostaglandinas. Já em relação à prevenção, a prevenção é que a paciente tem que ter evitar uma vida sedentária, ter uma alimentação rica em frutas e vegetais e fazer a ingesta de bastante líquido, porque a quantidade de água insuficiente no organismo pode ter um ressecamento do bolo fecal, e esse ressecamento do bolo fecal ele pode provocar ainda mais dores na mesma. Já em relação ao tratamento, o tratamento ele é feito de acordo com o relato de cada paciente, né? Geralmente, para dismenorreia primária, o tratamento ele é feito com um anticoncepcional e diuréticos, os anti-inflamatórios, os inibidores de prostaglandinas também. Já em relação à dismenorreia secundária, aí já exige uma intervenção cirúrgica, né? Porque esse sangramento, essa dor pode estar vindo de um mioma, de uma endometriose, de algum cisto de ovário, aí tem que ser investigado pelo médico. Aí vai da conduta médica, tratamento. Acredito que é isso aí por enquanto. Mas para o final a gente volta. Bom, as amenorreias, elas são as ausências do ciclo menstrual. E elas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias. As primárias, as amenorreias primárias, são quando uma mulher, ela tem uma adolescente, na verdade, possui uma idade de 14 anos e ela não tem sintomas e não tem a puberdade, nenhum sinal de puberdade e também nunca menstruou. A secundária, ela é a ausência da menstruação em adolescentes de até 16 anos, mas essas adolescentes elas já apresentam alguns sinais de puberdade. A terciária são aquelas mulheres que elas já menstruaram por um período, porém chega uma fase que ela não menstrua em um período de 3 ciclos ou até 6 meses, mas isso não quer dizer que a mulher esteja grávida. Essas amenorreias, elas podem ter... Pode passar, Tairine. As suas causas, elas podem ser por alterações hormonais, né, do ciclo menstrual, que, por exemplo, a gente pode ter a síndrome do ovário policístico, a amenorreia hipotalâmica, a induzida por estresse, que, inclusive, em uma das minhas leituras, a entrada na faculdade gera uma dessas amenorreias por conta dos estresses e também por conta dos transtornos alimentares, que às vezes a gente não se alimenta bem, causando uma alteração hormonal. Os distúrbios anatômicos podem ser classificados em adquiridos e herdados. Os adquiridos, eles podem ser, como no quadro aqui tem, uma agesia mulleriana, que ela é uma alteração quando o colo do útero é ausente, por exemplo. A gente também pode ter a adquirida, que é o septo vaginal. É um septo, tipo uma membrana que fica ocluindo ali a vagina. O ímen perfurado também, que é o ímen totalmente ocluído, né? Uma barreira que fica ali. E também a gente tem a fusão labial, ou seja, os lábios, os pequenos lábios das mulheres, eles ficam juntados. E também tem o septo vaginal, que é uma membrana que vai ocluir a vagina. Elas são comuns em adolescentes, né? Com a classificação de amenorreia primária. E pode passar, Tairine. Os diagnósticos e as condutas de enfermagem.
O diagnóstico ele vai ser feito, né, a partir da investigação das causas, e dentro desse diagnóstico é possível a gente fazer uma anamnese e um exame físico que inclui, né, as condutas de enfermagem. Nessa anamnese a gente vai estar perguntando para a paciente se ela já teve o ciclo menstrual, por quanto tempo ela teve esse período menstrual, a partir também de quanto tempo ela notou que o ciclo menstrual dessa paciente também parou. A gente vai analisar também os sinais e sintomas da puberdade. E no exame físico, a gente vai olhar a aparência, né, da mulher, se ela tem baixo peso, vai avaliar também os pelos pubianos, o crescimento deles. Tudo isso vai incluir nas partes de condutas de enfermagem. Além disso, a gente pode estar falando sobre a educação em saúde, porque muitas mulheres elas vão imaginar que a ausência de menstruação pode ser algo perigoso, algo muito anormal. Então, o papel da enfermagem também é tranquilizar essa paciente, verificar também e explicar os possíveis tratamentos, quais são os sinais e sintomas, todos os diagnósticos que serão realizados e realmente tranquilizar essa mulher para o tratamento. O diagnóstico ele vai ser feito a partir da realização de exames de gravidez. Eu coloquei essa imagem só para ilustrar mesmo, mas é feito através de testes laboratoriais, né, para confirmação ou não confirmação dos casos de testes de gravidez. E a partir de quando dá negativo, a mulher vai ter que realizar, né, um diagnóstico mais profundo. Por exemplo, existem também as retiradas de progesterona, análise cromossômica, a ultrassonografia, que é para avaliar também a ausência, né, do útero, e a ressonância magnética também. Pode passar, Tairinha. O tratamento ele vai ser feito a partir da etiologia, ou seja, a partir de qual tipo de amenorreia a paciente apresenta. Quais são as condutas necessárias? No caso lá que eu disse de do septo vaginal, tem que fazer uma correção cirúrgica, da junção dos pequenos lábios também. Vai ser feita uma reposição hormonal e também o tratamento específico para o ovário policístico. Nessa reposição hormonal, é feita uma medicação de progesterona exógena para avaliar também a secreção, o sangramento vaginal. Pode passar, Tairinha. Bom, dando continuidade ao conteúdo, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome pré-menstrual. A síndrome pré-menstrual, ela também é conhecida como tensão pré-menstrual, ou seja, a TPM, né? A famosa TPM, que todas nós conhecemos. Bom, a TPM, né, a síndrome pré-menstrual, ela é reconhecida, né, ela é apresentada diante de um conjunto de sintomas, sendo físicos, emocionais e comportamentais, onde eles apresentam um caráter cíclico e recorrente, ou seja, todo mês, que no período pré-menstrual, essa mulher vai apresentar esses sintomas, que a gente vai estar explicando um pouquinho mais à frente. Todo mês ela vai apresentar. Ou seja, esses sintomas, como que ele se inicia? Esse sintoma se inicia na semana anterior à menstruação, né? Onde ele só vai ter alívio no início da menstruação ou algum período antes, ou no início ou durante a menstruação, certo? Mas a síndrome pré-menstrual, ela só é diagnosticada como síndrome pré-menstrual quando ela é um estado muito grave, quando esses sinais e sintomas, eles acabam interferindo no dia a dia dessa mulher. Daí ele vai ser diagnosticado como síndrome pré-menstrual. Toda mulher tem, sim, sintomas leves, como a mastalgia, que é mais comum, né? A mastalgia, dores nas pernas, distensão abdominal, e são sintomas leves, que não chega a ser diagnosticado como uma síndrome pré-menstrual. Bom, mas qual é o agente causador? Qual é a etiologia dessa síndrome pré-menstrual?
Ainda não tem um caso assim 100% concreto do que seja possível, um possível causador, mas alguns fatores que são que eles pensam que são devido a isso, né, que causa síndrome. Nós temos os múltiplos fatores endócrinos, que podem ser decorrentes dos níveis alterados de progesterona e estrogênio, que pode ser com relação ao excesso de aldosterona, que daí ocasionaria na retenção hídrica, né, que é um dos sintomas que ele vai estar explicando mais à frente. Nós temos também a predisposição genética, onde a predisposição genética pode ser devido a alguma composição genética, né, que faz algum tipo de alteração que torna essa mulher mais possível, né, mais susceptível a ter a síndrome pré-menstrual. Nós temos também a deficiência de serotonina. Essa deficiência de serotonina ocasiona essa mulher, né, que apresenta esse baixo nível de serotonina, são essas mulheres que são mais afetadas da TPM. Quais são essas manifestações clínicas, né? Como eu já havia falado, essas manifestações clínicas são sintomas físicos, comportamentais e emocionais. E aqui nós vamos estar falando um pouquinho deles. Como eu já havia relatado, que é o aumento das mamas, a sensibilidade, né? A mastalgia, o edema nas pernas, ganho de peso, cefaleia, a fadiga, dor nas pernas, o aumento do volume abdominal, né, que é a distensão abdominal, a acne devido às alterações hormonais nesse período, né? Daí nós vamos ter algumas mudanças de humor, né, alguns acontecimentos emocionais, que a mulher ela fica muito ansiosa, a irritabilidade fica muito mais irritada com facilidade, a depressão, as mudanças de humor, tudo isso são sintomas que podem ser relatados pela mulher, né, para ser diagnosticado com a síndrome pré-menstrual. Lembrando que esses sintomas têm que ser sintomas, tipo, grave, não são sintomas leves, tipo, eu sinto dor de cabeça, mas não é uma dor de cabeça que vem interferir no meu dia a dia. Essas mulheres, elas têm a rotina dela mudada nesses períodos menstruais. Nisso, essas manifestações clínicas, elas são divididas em 4 grupos. O A, que é de ansiedade, né, o grupo da ansiedade, que é ansiedade, irritabilidade, tensão nervosa. O grupo H, que é da retenção hídrica, né, que eu já havia comentado, que daí vai apresentar edema, dores abdominais, mastalgia, ganho de peso. O grupo C, que é da compulsão alimentar. Essa mulher vai apresentar cefaleia, aumento do apetite, desejo por doces, fadiga, palpitação, tremores. No grupo D, que é o grupo mais depressivo, né? Que como já o próprio nome diz, que vai apresentar sintomas depressivos, insônia, choro fácil, esquecimento, confusão. Dentro da TPM, né, da síndrome pré-menstrual, a gente também tem um subtipo, né, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Esse transtorno disfórico pré-menstrual, ele é um estado grave da TPM, né, da síndrome pré-menstrual. Por quê? Porque no transtorno disfórico, a mulher ela vai apresentar sintomas mais intensos. Vai ser sintomas emocionais, né, sintomas psicológicos mais intensos, mais acentuados. Essa mulher vai ter uma instabilidade emocional, vai ter uma ansiedade acentuada, um humor deprimido, o mau humor dela vai ser extremo, ou seja, os estágios emocionais dela vai ser muito mais acentuado, que vai interferir totalmente na rotina dessa mulher. Bom, os diagnósticos. Os diagnósticos para a TPM, ele se baseia apenas nos relatos da mulher, né? A mulher vai chegar até o consultório e vai relatar os sintomas que ela vem apresentando. É apenas clínico, né? O transtorno disfórico também baseia-se em sintomas clínicos. No entanto, o transtorno disfórico, ele pode ser também diagnosticado, né, pelos psicólogos. Por quê? Como essa mulher vai ter digamos assim, sintomas mais acentuados de ansiedade,
depressão, tipo, ela vai ficar, o estado emocional dela, né, o estado psicológico dela, vai ficar mais abalado nesse período. Então, pode ser confundido com depressão, ansiedade, por isso que é um conjunto entre o ginecologista, né, e os psicólogos. Ambos os diagnósticos, eles são bem assim. As mulheres vão até uma consulta, né, vai até uma consulta e relatam os sinais e sintomas que ela vem apresentando. Daí elas têm que relatar sintomas de 2 ciclos. Se, tipo, 2 ciclos seguidos elas apresentaram esses determinados tipos de sintomas, aí sim que eles vão poder observar se realmente é um transtorno disfórico ou uma síndrome pré-menstrual. Bom, os tratamentos, né? Nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que é para alívio de dor, que é para ocasionar a analgesia, são os analgésicos, né? Para aliviar as dores. Daí nós temos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, onde eles são são a fluoxetina, paroxetina, sertralina, que eles são usados no período 10 dias antes da menstruação para ocasionar não é um retardamento, para ocasionar a menor apresentação de sintomas, né? Daí nós temos também os anticoncepcionais via oral. Esses anticoncepcionais via oral, eles são aqueles que há presença de estrogênio e progesterona, ou seja, para dar uma estabilidade hormonal, certo? Nós temos os exercícios físicos, né, das partes assim, de tratamento que as mulheres podem sempre estar fazendo. Exercícios físicos, né, para ocasionar o relaxamento muscular, evitar fatores estressantes, né, se manter calma, para não ter essas alterações emocionais. Nós temos também uma dica, né, que é a meditação, para manter essa mulher mais calma, relaxada. Deixa eu só fechar a câmera. Então, dando continuidade no que a Tairine falou, a gente tem a disfunção sexual, que ela é um distúrbio que causa falta de desejo, excitação e orgasmo na mulher. A gente sabe que o nosso corpo ele tem uma resposta sexual, e essa resposta sexual abrange 5 respostas, que é a motivação, que é o momento que a mulher está com disposição para o ato sexual, é o desejo sexual. A gente tem a excitação, que é o momento que a gente ativa algumas áreas do nosso cérebro que está relacionado com a emoção, com a cognição, com a motivação, né? E posteriormente a gente tem a organização da congestão genital. Na congestão genital, a gente tem uma resposta reflexiva do nosso corpo segundos após o estímulo sexual, na qual causa um engurgitamento vascular, que é a distensão do vaso, e posteriormente causa a lubrificação vaginal. Depois a gente tem o orgasmo, né, que é a contração dos músculos pélvicos de 8 em 8 segundos. É o pico de excitação da mulher. E, por fim, a gente tem a resolução, que é a sensação de bem-estar e relaxamento. Então, essa resposta sexual da mulher, ela segue esse seguinte ordem. Quando a gente tem algum déficit em alguma dessas respostas sexual, a mulher está mais susceptível a ter algum tipo de disfunção sexual. Pode passar, Tairine. Aqui a gente tem alguns fatores de risco, eles são divididos em 2, primários psicológicos e primários físicos. Nos primários psicológicos, eles são transtornos que vão influenciar na disfunção sexual da mulher. Como, por exemplo, ejaculação precoce do parceiro. Então, o homem ejacula muito rápido e isso talvez é um motivo para a mulher desenvolver esse tipo de disfunção, porque ela pensa, ele ejacula muito rápido, não consegue ficar mais tempo, eu não me satisfaço só com isso. Então, é um fator de risco. Histórico de abuso sexual, então, se essa mulher ela já sofreu algum abuso sexual, ela tem algum tipo de trauma, ela não se sente confortável, ela não se sente aberta pelo que ela passou. Autoestima baixa, então a mulher ela não se sente bonita, ela se acha gorda, ela acha que ninguém vai querer ela, então é um motivo também.
Estresse. Estresse é um dos principais motivos, porque além de abaixar os níveis de estrogênio na mulher, que é responsável pela lubrificação do estrogênio, abaixa também os níveis de testosterona, que é responsável pelo nosso libido. A perda traumática dos pais. Por que a perda traumática dos pais está extremamente relacionada? Porque a perda dos pais faz com que ela ache que ela também vai perder o parceiro que ela tem. Então, isso também é um motivo. O medo influencia muito nessa disfunção também. Falta de confiança no parceiro, ela não tem confiança, ela não tem diálogo, ela não se sente confortável, ela se sente com vergonha. Esse também é um motivo. IST, uma infecção sexualmente transmissível, como, por exemplo, a sífilis, que causa aquelas pequenas lesões na vagina e que muitas vezes pode causar, além de causar desconforto sexual, ela também se sente com vergonha, né, de ter relação pelo fato dela ter esse tipo de infecção. Pode passar, Taine. A gente tem os fatores primários físicos, que são os fatores hormonais, igual eu já havia dito, a diminuição do estrogênio, que é responsável pela nossa lubrificação, a diminuição da testosterona, que é responsável pelo nosso libido, pelo nosso desejo sexual, é um fator de risco físico. As lesões vaginais, igual eu já havia dito também, a sífilis, ela causa aquelas pequenas lesões na vagina da mulher, então é um fator de risco também, além de causar o desconforto, da dor. Dependência alcoólica. Por que dependência alcoólica? Aquela mulher que ela faz uso constante de álcool, bebidas alcoólicas, faz com que tenha uma diminuição das células de Langerhans na região da lâmina basal da vagina. Então, a mulher está mais susceptível a ter algum tipo de infecção. Inflamação do colo do útero também é um fator de risco físico, porque também causa desconforto durante a relação, e é um motivo também da mulher evoluir para uma disfunção sexual. Pode passar, Tairine. Manifestações clínicas. Uma das manifestações clínicas é a dor durante a algia, né, durante a relação sexual. Falta de lubrificação, a mulher não tem lubrificação, igual pode estar influenciado a diminuição do estrogênio no organismo, que é responsável pela lubrificação da mulher, por várias outras funções, mas também pela lubrificação. A dificuldade em ficar excitada, então a mulher tem muita dificuldade em ficar excitada, e a capacidade de atingir o orgasmo. Esses dois últimos, que é a dificuldade de ficar excitada e a capacidade de atingir o orgasmo, se encaixa lá naquela resposta sexual que eu falei anteriormente. Então, quando a gente tem um déficit naquela resposta sexual da mulher, a gente está mais susceptível a ter dificuldade de ficar excitada e dificuldade a atingir o orgasmo. Pode continuar, Thaline. Pode passar. O diagnóstico. Como que vai funcionar o diagnóstico? O diagnóstico vai funcionar da seguinte forma. A primeira forma de diagnóstico vai ser a entrevista com ambos os parceiros. Então, a entrevista vai ser realizada primeiro com os dois juntos e depois com os dois separados. Na entrevista com a mulher, a gente vai perguntar a seguinte questão. A gente vai observar a saúde geral da mulher e vai observar se a mulher é estressada, se a mulher possui fadiga, como que é o humor dessa mulher, como que é o estresse, como que é a relação dela com seu parceiro, se eles possuem diálogo, se eles conversam, se ela tem algum estímulo sexual durante a relação, se eles possuem algum desentendimento, se eles possuem alguma mágoa um do outro, porque isso também são fatores psicológicos que podem afetar na disfunção sexual. A gente vai fazer também um exame pélvico para observar algumas alterações que causam dispareunia, né, que causa dor. A gente vai observar também, vai fazer também o exame fresco em solução aquosa para avaliar o corrimento vaginal na mulher. Então, vai ser avaliado se ela não tem algum tipo de vulvovaginite, candidíase, tricomonias, essa questão. E, por fim, vai ter o exame com solução de Gram, com cultura ou prova de DNA, que vai servir para poder avaliar se a mulher ela não tem alguma vulvite, que é inflamação da vulva, vaginite, inflamação da vagina. Pode passar, Tairinha. Diante disso, a gente tem o tratamento, né? Então, o tratamento ele vai variar de acordo com cada necessidade da mulher, de acordo com cada história clínica. E a gente vai explicar, primeiramente, a primeira forma de tratamento vai ser explicar a resposta sexual para o casal. Então, aquela resposta sexual que eu disse anteriormente, que engloba os 5 requisitos. Outra questão é o creme de testosterona. A gente sabe que quando a mulher está na menopausa ou ela passa por algum estresse,
a gente tem uma diminuição do desejo sexual, do libido da mulher. Então, o creme de testosterona é uma forma de tratamento. Terapia estrogênica local. Então, quando a gente tem uma diminuição, geralmente a mulher também que está na menopausa, ela tem uma diminuição do estrogênio no organismo, que é responsável, tem uma das funções de lubrificação. A gente pode fazer terapia estrogênica local também. E substituir os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina por outros antidepressivos. Por quê? Porque a serotonina ela é responsável pelo nosso humor, pelas nossas emoções, ela é um neurotransmissor responsável por isso, pela nossa ansiedade. Então, quando a gente tem uma diminuição dessa serotonina, a gente está mais suscetível a ter uma disfunção sexual, né? Porque a gente vai ficar mais estressado, a gente vai ficar mais ansioso, a mulher ela pode chegar a ter depressão, e esses são um dos motivos também para a disfunção sexual. Dedicar tempo, explicar para o casal, dedicar tempo para atividade sexual, porque é muito importante. E diante disso, a gente tem as condutas de enfermagem. Pode passar, Taine. Primeiramente, a gente vai avaliar o histórico. A gente vai avaliar o histórico de saúde da paciente. Então, a gente vai ver qual é a idade da paciente, onde ela mora, quando foi a sua primeira relação sexual, como que é a relação dela com a família, né? Se tem muito aquele negócio de tem muito afeto, tem muito daquele negócio de toque entre os familiares, né? Vai avaliar também como está a sua relação sexual atualmente. Todas essas questões vai ter que ser avaliada na avaliação do histórico de saúde da parceira, da paciente. Segundo, acolhimento e escuta qualificada. Então, a gente vai ter que acolher, escutar essa paciente, para a partir daí a gente poder orientar ela. Orientar e ajudar a desfazer tabus e mitos em abordagem positiva do prazer sexual. Então, ajudar a desfazer esses tabus e mitos e explicar para ela como é importante, como é bom o prazer sexual. Incentivar o diálogo entre o parceiro, então incentivar eles a conversarem, a falar o que cada um gosta, a falar o que cada um se sente confortável, principalmente a mulher, que é muito importante isso também. Incentivar o autoconhecimento, então a mulher ela tem que se autoconhecer para saber o que ela gosta. Então, incentivar o autoconhecimento, identificar e orientar, quando possível, medicamentos que possam interferir na saúde sexual dessa mulher. Então, como eu já havia dito antes, a gente tem alguns antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina. Então, a mulher fica mais suscetível a ficar estressada, a ter uma mudança do humor e possivelmente desenvolver uma disfunção sexual. Então, explicar para essa mulher, perguntar se ela faz uso desses antidepressivos, avaliar, orientar em relação a isso. Bom dia a todos. Vou estar falando sobre líquen vulvar ou dermatoses vulvares, né, que são o quê? É uma doença que ela é considerada, como que eu falo, não frequente, né, ou mesmo rara, corresponde a processos inflamatórios, como, por exemplo, pode ocorrer inflamações na pele ou na vulva, pode ser em partes localizadas ou pode ser generalizada, disseminada. O agente etiológico, né, do líquen vulvar é desconhecido. Durante toda a leitura, toda a literatura, não se encontrou assim um agente etiológico exato. A literatura diz que são multifatoriais, né? Por exemplo, um fator é o hormonal. As mulheres mais acometidas são as mulheres que estão na fase pós-menopausa. Então, as mulheres na fase pós-menopausa, elas vão ter uma regressão no funcionamento ovariano. Com isso, né, há uma disfunção, né, hormonal, como, por exemplo, testosterona, né, o estrogênio, e faz com que, então, essa mulher fique susceptível a essa doença, ao líquen vulvar. Existe também o fator imunológico. O fator imunológico está relacionado ao medicamento. O medicamento utilizado são os medicamentos corticoides, e aí se tem ideia que tem uma boa aceitação desse medicamento, e por isso que se diz que pode ser fatores imunológicos. Se é uma doença por fator imunológico, então é uma doença autoimune,
né? O líquen vulvar, ele é uma doença crônica, é uma doença que a principal manifestação dela é o prurido, é a coceira, é a principal manifestação dela. E outro fator é o genético, né? Se tem uma pessoa na família portador dessa doença, provavelmente outras pessoas podem ser acometidas também. E, como eu falei, acomete mais as mulheres, porém, pode acometer homens também. Pode passar, tá? Fazendo favor. O líquen vulvar, ele pode ser classificado em 3 tipos de líquen. O primeiro é o líquen plano vulvar, o LPV. A característica desse líquen é que ele é mais generalizado. Ele pode aparecer tanto na mucosa vulvar, como também pode aparecer na mucosa oral, no tronco, pode aparecer em superfície de curvas. Essa primeira imagem é uma imagem do LPV, demonstrando área eritematosa, circundada por borda reticulada. Essa é a principal característica desse líquen. E já na figura 2, vocês vão ver uma fusão parcial das paredes da vagina junto ao períneo. Já é uma fase que está sendo mais cronificada. Pode passar, tá? Fazendo favor. E aqui é o líquen escleroso e atrófico genital, a LEA. Ele se caracteriza por acometer já a parte mais específica da mucosa vulvar. Poucos porcentos apresentaram líquen escleroso em outras regiões. Então, ele é específico da mucosa vulvar, ele tem característica por apresentar pápulas, essa placa hiperceratótica, ou seja, muita queratina, em área clitoriana. O líquen escleroso, ele começa da parte superior para a parte posterior, ou seja, vai começar acometendo o clitóris, os pequenos lábios, a vagina, os grandes lábios. Essa imagem é específica do líquen escleroso, assim, específica, assim, dá para você visualizar a pele no local, como que está. E a segunda imagem já é uma fase tardia, né, onde há atrofia. Pode observar que já não se tem mais desapareceu as estruturas vulvares, né? E tá ali próximo da espátula, ó, ali tem uma região que é um enrugamento, considerado, né, pela literatura como um efeito de papel de cigarro. Pode passar, tá? Fazendo um favor. E tem o líquen simples vulvar, que ele também é conhecido como líquen simples crônico da vulva. Ele apresenta um processo eczemático crônico da região vulvar, ou seja, apresenta também pápulas, apresenta eritema, é associado com fissura ou escoriações. Essas fissuras, elas ocorrem devido ao plurido, muita coceira, gente, essa doença, ela se caracteriza mesmo por muito plurido, coceira, e aí ocorrem essas escoriações e essas fissuras. Pode passar, fazendo favor. Tá, manifestações clínicas, sinais e sintomas. Então, a manifestação clínica, né, principal, como eu já venho dito, é o plurido, a dispauremia, né, que é a dor no ato sexual, a irritação no local, a disúria, a dor, a ardência, são as principais manifestações clínicas. Tem também o líquen escleroso da vulva, que é essa primeira figura, é uma fase precoce. Aí vai ter como sinais a placa eritomatosa, envolvendo a vulva e a região perianal. Tem a segunda figura, que já é uma fase mais tardia, né, que é uma atrofia, pode-se observar o desaparecimento da fenda, né, dos pequenos lábios e do clítoris. Pode passar, tá, por favor. Então, o diagnóstico ele vai demandar, conforme os achados clínicos, numa consulta, no exame de CCO, a enfermeira observar, né, os achados clínicos, ou o médico, né, ginecologista, e aí a biópsia ela é realizada para confirmar esse diagnóstico, né? Essa imagem mostra, né, uma hiperqueratose, né, que é apresentação de muita queratina no local, é um líquen escleroso vulvar, e aí é onde se realiza a biópsia, retira tudo, uma biópsia profunda, né, retira toda a lesão, e o tratamento
para o líquen vulvar é os corticoides, que propiciam remissão satisfatória em mais de 70%. Então, os corticoides mais utilizados é o valerato de betametasona e o propionato de clobetasol, né? O clobetasol, ele é mais forte, né, que o de betametasona. A posologia é utilizar 2 vezes ao dia, né? Esses medicamentos são tópicos, 2 vezes ao dia, durante 3 meses, né? Conforme a prescrição que vai ser prescrita, aí dará a continuidade desse tratamento. Pode passar, tá? Fazendo favor. A conduta de enfermagem e prevenção. Solicitar, então, que a paciente corte as unhas ou use luvas, principalmente durante a noite, que é o horário que mais vai manifestar esse prurido, essa coceira. Orientar a não utilizar produtos irritantes, né? Um local que já está irritado, fragilizado. Realizar higiene íntima no sentido correto, né? Existe, muito importante, já desde o início, orientar as meninas a estar fazendo essa higienização correta da vagina. E usar calcinhas confortáveis, lavar com sabão neutro. E manter o estilo de vida saudável e reduzir o estresse. Por que reduzir o estresse? Se é uma doença, né, com fator autoimune, o estresse vai demandar muito. Se a mulher ela tiver com níveis de estresse muito elevado, vai acarretar a crises, né, a manifestação dessa doença. Pode passar, Thay? Tá dando continuidade ao seminário, né? Agora a gente vai falar sobre o carcinoma vulvar e de vagina. Mas antes de falar sobre o carcinoma vulvar de vagina, vamos dar uma pequena relembrada sobre o que é câncer, como ele se forma, né? Então, o câncer ele é o crescimento desordenado de células e que, quando por algum motivo há uma alteração no DNA desse paciente, esse crescimento ele passa a ser considerado de forma desordenada e descontrolada, provocando um agrupamento de células, formando uma espécie de massa, a qual costumamos dizer, dar o nome de tumor, né? Então, aqui eu trouxe 2 figuras para a gente diferenciar o tumor benigno do maligno. Então, aqui a gente tem um tumor benigno, que ele é bem, as bordas são bem definidas, né? É um crescimento lento, ele não causa metástase. Já o tumor maligno, as bordas indefinidas, é um tumor bem agressivo, geralmente causa metástase, ele invade os tecidos adjacentes. Pode passar, Tarine. E algumas diferenças sobre o que é câncer vulvar e câncer de vagina. Então, o câncer vulvar, ele compreende a região dos grandes e pequenos lábios, a região do clítoris e períneo. Já o carcinoma de vagina, ele compreende da entrada da parede, da entrada externa da vagina e vai até o colo do útero. A gente tem uma pequena lesão aqui já, na parte interna da vagina aqui. Pode passar até aí. Já que a gente vai falar sobre os agentes causadores, os principais fatores de risco. A idade, né, que a idade é um dos principais fatores. As mulheres com idade superior a 70 anos têm uma predisposição a desenvolver o câncer. Já a infecção por IST, infecção sexualmente transmissíveis também, é um grande fator. A neoplasia intraepitelial vulvar também, que é uma lesão pré-cancerígena, se não for tratada antes, pode evoluir para um câncer. A infecção já pelo vírus HIV, que o próprio vírus ele retarda o nosso sistema imunológico, né, fazendo com que o organismo deixe de combater o vírus. O tabagismo também é um dos principais fatores de risco. O câncer do colo do útero também contribui para isso. O melanoma também, quando essa paciente tem um histórico familiar. E a hereditariedade, quando há casos de que a doença passa de mãe para filha. Pode passar. Bom,
Quais são essas manifestações clínicas, né? Quais são os sinais e sintomas que essa mulher vai apresentar? Mediante os sintomas do carcinoma vulvar, essa mulher pode apresentar a vermelhidão, né, na região da vulva. A pele, né, pode ter algumas alterações, pode ser uma pele pré-cancerosa, né, uma pele que vai ter que pode apresentar feridas, perdão, que pode apresentar feridas, que vai ter o plurido. Essa pele não vai ser uma pele plana, não vai ser uma pele saudável, ela vai apresentar algumas irritações, que são um dos sinais, né? Daí já nos sintomas de carcinoma da vagina, que vai acontecer? Essa mulher, ela vai observar que há uma presença de sangramento anormal, não é o período menstrual dela, não é ela analisa, né, o ciclo dela ainda não está no período e ela está tendo aquele sangramento. Então, é um sangramento anormal, que pode ser confundido com a menstruação, né, que é um sangramento anormal, pode ter um corrimento vaginal anormal, massa palpável, né, como o Edgar falou, né, que pode ter uma massa palpável, a dispareúria, né, que é a dor com relação, que é a dor no período da relação sexual, né. Então, esses são alguns dos sintomas que essa mulher pode estar apresentando. Então, ela tem que analisar esses sinais e sintomas que ela vem apresentando para poder buscar uma forma de tratamento. Então, agora que a gente tem as formas de prevenção, né? Tanto para carcinoma de vulva como de vagina, como o uso de preservativos para proteger contra o HPV e o HIV, evitar a exposição ao HPV, porque, como a gente sabe, o HPV é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, tanto de vulva como de vagina. Vacinação, a gente já tem a vacinação contra o HPV, né, que é de 9 aos 14 anos para as mulheres. Não fumar, porque, igual eu já havia dito antes, o tabaco ele causa uma diminuição das células de Langerhans, da lâmina basal da vagina, e a paciente fica mais propícia a ter algum tipo de infecção. Tratar condições pré-cancerígenas, então tratar condições que possam se transformar em um câncer futuramente, e realizar o exame de CCO, que é muito importante. Bom, o tratamento ele vai depender, né, do estágio que esse carcinoma se encontra, mas ele pode estar sendo feito através de uma cirurgia, da vulvectomia radical parcial, que é a retirada, né, da vulva, e também, juntamente com essa vulvectomia, a remoção dos linfonodos inguinais. E quando esse carcinoma ele esteja em um estágio inicial, pode ser feito o tratamento através de radiologia e eletro... Opa, desculpa. E através também da quimioterapia. Pode passar, Tairine. Tá, o diagnóstico do carcinoma vulvar e de vagina. O diagnóstico ele vai funcionar por biópsia, então vai fazer a coleta de uma amostra de tecido ou de célula daquela região para poder examinar. E aí o médico vai avaliar se aquela célula ou tecido é cancerígena ou se é apenas uma infecção ou irritação. Então esse diagnóstico ele vai funcionar por biópsia. Então, as condutas de enfermagem, né, vão ser orientar essa mulher a sempre estar se observando, orientar também a ter hábitos de vida saudáveis, não fumar, né, que o tabaco indícios pode levar ao câncer, né, orientar essa mulher a estar sempre fazendo o exame preventivo, mulheres de 25 até os 64 anos,
e também orientar as meninas mais novas a estar tomando a vacina contra o HPV, que o HPV também é indícios, né, de ser cancerígeno. E obrigada a todos pela atenção. Muito bem, pessoal. Alguém tem algum apontamento, algum questionamento, alguma dúvida? Alguém da sala? Queridos, a dismenorreia apresentada pelo Edi Carlo é a nossa famosa cólica menstrual, né? Privilegiadas são as mulheres que não têm. A questão da TPM, né, da tensão pré-menstrual, vocês vão ver quando vocês, né, forem exercer a profissão de vocês, que tem muitas mulheres que acreditam não ter TPM, mas como a colega apresentou, né, muito bem colocado, e é uma variedade muito grande de sintomas, então não significa só as alterações no humor, né? É um conjunto de sintomas que a mulher pode apresentar, e não só alterações no humor. Tem a questão da dismenorreia, tem a questão da retenção de líquidos, né? Tem a questão do estresse, né? Tem as classificações, as 4 classificações que a colega apresentou, mas não se refere somente à questão da depressão em si, né? A Vanessa falou dos líquens, e por haver um acúmulo de queratina, e também a gente tem uma lesão ali sendo estabelecida, muitas vezes essa mulher demora um pouco para procurar ajuda, e quando ela procura, a gente já tem aquelas imagens que a Vanessa mostrou para a gente, né? A gente já tem uma vulva que já perdeu seu formato anatômico por causa do processo cicatricial, né? Como a gente sabe, teve o processo inflamatório, tivemos uma lesão, né? Houve a reparação dessa lesão, mas tem ali um excesso de queratina. Então, algumas estruturas da vulva podem desaparecer, e aí a gente consegue ver isso, né? Às vezes a paciente já tratou, mas fica para sempre essas marcas, né? Essas deformidades. Eu gostei desse formato que vocês trazem de apresentação, que eu sei, né, que vocês dividem o conteúdo, né, de praxe dos alunos dividirem o conteúdo, mas essa forma que vocês fazem, que cada um apresenta um pouco e depois volta novamente para apresentar outra coisa, tira um pouco da monotonia, né? Então fica muito boa a apresentação nesse sentido. Eu já fechei as notas e eu vou deixar para passar as notas de vocês tudo no final, tá bom? No mais, só uma pequena correção. A vacinação do HPV, turma, não está aberta só para as meninas, né? Também para os homens. Sim, prof. Eu só não falei, porque eu falei, como a gente está falando da disfunção sexual voltada para a mulher, eu vou falar então da vacinação só para a mulher. Não, porque a mulher pega do homem, né? Uhum. Também, né? Também. Uhum. Tá Pode bom. também adquirir de outra mulher, mas né, principalmente do homem também. Só essa correçãozinha. Uhum. Mas vocês foram muito bem, né? Tem muita fluidez para apresentar. Os slides estão bons, apesar do tempo de apresentação ter sido definido 60 minutos, vocês terminaram com 50. Então, eu considero que vocês já atingiram, sim, o tempo, né, estimado. Você quer fazer alguma pergunta, Michele? Levantou a mão. Prof, uma dúvida que eu fiquei é porque esses seminários vão cair na prova, correto? Sim. Aí, caso alguém não consiga completar o que você pediria numa prova, você vai acrescentar ou você vai se basear no que a gente apresentar mesmo? Eu vou me basear no que vocês apresentarem, mas também em coisas fundamentais, né, que é obviamente que vocês vão ter abordado, mas se vocês não falam, né, eu corrijo no final e tá tudo certo.
Ah, tá. Obrigada. É que meu tempo foi um pouco longuinho no final com as neoplasias. A gente ficou com medo de estar faltando alguma coisa. Não. Então, qualquer coisa na apresentação a gente vê, tá bom? Então é isso, pessoal. Parabéns para o primeiro grupo, né? Não tenho apontamentos muito significativos para me queixar de algo. Vocês já estão mais da metade do curso, né? Já são bem espertos, têm uma boa fluidez aí na apresentação. Então vamos para o segundo grupo. No final eu falo as notas de vocês. É o grupo dos prolapsos, fístulas. É o grupo da Jéssica, da Ana Vanessa, da Lara, da Ana Beatriz e Gabriele. Prof, a Gabriele, ela não está mais. Tudo bem. Eu tô pelo celular, prof, porque a câmera do computador não funciona, tá? Tá bom. Primeiramente, bom dia a todos. O nosso grupo vai falar sobre os prolapsos de órgãos pélvicos, fístulas e as fístulas urogenitais, especificamente a vesícula vaginal e a retovaginal. O grupo é composto por mim, Ana Beatriz, pela Ana Vanessa, pela Laura e pela Jéssica. Pode passar. Bom, no geral, o prolapso de órgão pélvico, ele é constituído por vários órgãos, ossos, ligamentos e músculos, que vão fazer toda a proteção e a sustentação desses órgãos, mas os principais que a gente vai estar tratando são a vagina, o útero, a bexiga, a uretra e o reto. E tem os casos também que envolvem o intestino delgado. Bom, a vagina, ela é um canal tubular que mede em cerca de 7,5 por 10 centímetros, talvez. Isso aqui, assim, mais ou menos. E ele está, anteriormente à vagina, vai estar a uretra e, posteriormente, vai estar o reto. E a função da vagina, basicamente, é o papel na fertilização, que vai permitir o ato sexual, vai estar permitindo ali a eliminação, a apresentação fetal, né? E a menstruação. O útero, ele é um órgão oco, ele tem um formato de pera, também de aproximadamente 7,5 centímetros por 5 de largura, e está localizada ali posteriormente à bexiga e vai permitir o desenvolvimento fetal. Eu estava pesquisando e ele vai aumentar basicamente o tamanho dele 20 vezes e o peso dele também é cerca a mais ou menos isso. Já a bexiga, ela é um saco tubular oco. A gente sabe lá de biologia, que a gente viu no primeiro semestre, que ela tem a capacidade de se distender, tanto é que a morfologia das células dela tem 2 momentos, e ela está localizada ali atrás do osso púbico, e tem como função a armazenação na urina. A uretra, ela tem início ali na base da bexiga, e permite a eliminação da urina, e o reto vai ser o canal de comunicação entre o cólon sigmoide e o orifício externo ali do ânus, que permite a eliminação das fezes. No caso do intestino delgado, quando o prolapso dos órgãos pélvicos envolve esse órgão, ali na cavidade abdominal, mas também tem uma parte ali entre o útero, nas mulheres, no útero e o reto, entre o útero e o reto, que ele meio que se encaixa bem ali. E quando ocorre os fatores de risco propiciam que o intestino prolapse, ele vai cair daquela parte. Então, dessa forma, o POP, também como é chamado os prolapsos de órgãos pélvicos, ele vai ser a queda desses órgãos a partir da sua posição final, que vai cair devido ao enfraquecimento
dos ligamentos, dos músculos, e, assim, tem dificuldade de se estabelecer a prevalência dessa doença, porque normalmente ela é associada ao envelhecimento, então é normal quando acontece assim, as pessoas consideram normal, e por ser uma coisa, vamos colocar, estranha, quando acontece o prolapso, tem a sensação do constrangimento. Então, normalmente, a mulher ela não vai buscar a ajuda quando precisa, devido a essa sensação. Pode passar. Eu caí. Aí aqui a gente tem a imagem de uma anatomia da pelve normal. Vocês podem ver aqui em amarelinho a bexiga, em rosinha, mais para cima, o útero. Obrigada, Laura. E mais para trás, o reto. Aí, nessa outra imagem do lado, vocês vão perceber que parte da parede do reto, ela deu uma caída. Aí, o que aconteceu? O útero, ele se inseriu um pouco ali na entrada da vagina. E isso, quando acontece, ele é perceptível no exame físico. Pode passar? Os fatores de risco. O POP, ele possui uma etiologia multifatorial, mas ele principalmente está associado com a multiparidade. Porque o que acontece? A gente sabe que a barriga da grávida, ela tem um peso enorme, que muitas grávidas se queixam de dor nas costas devido a isso. Então, você imagina, a pessoa, principalmente se você imaginar uma mulher de baixa renda, que a gente sabe que geralmente tem a questão de multiparidade, muito perto uma da outra. Então, o que acontece na gravidez? O útero, ele se estende muito, tem a distensão e o estiramento todo causado pela gestação, e o peso da gravidez. Então, se você associar isso a várias vezes seguidas, o que vai acontecer? Provavelmente um prolapso. E ainda associado com a gestação, tem a questão da apresentação fetal, que pode... a gente sabe que dilata, né, o canal vaginal, mas também, assim, é uma passagem extremamente apertada. Também tem a questão da macrosomia fetal. O que é isso? É o peso do bebê quando ele nasce. E ali pode estar causando uns leves traumas durante a passagem que podem propiciar o colapso. Também tem a questão do trabalho de parto muito longo, a utilização do FORPS, a episiotomia e lacerações que também podem ocorrer durante o trabalho de parto. Outro fator, como eu já tinha mencionado durante o conceito, é a questão da idade. Pois acredita-se assim que, como a mulher, ela já com a idade mais avançada, ela tem a menopausa, o que acontece? Tem os desníveis hormonais, vai levar ao POP por causa da falta do papel de manutenção que os hormônios exercem ali na musculatura. E também temos os fatores genéticos. Na literatura, eu vi que as mulheres hispânicas e as mulheres brancas, elas têm o maior risco de POP do que as mulheres asiáticas e negras. E acredita-se isso é devido ao formato da pelve, que permite uma maior sustentação daqueles órgãos. Aí também tem as mulheres com doenças hereditárias. As literaturas, elas falam bastante da síndrome de Marfan e a de Ehlers-Danlos, que são distúrbios no tecido conectivo. Porque, como eu disse, os órgãos pélvicos, eles são sustentados por ligamentos, músculos, é o tecido conjuntivo, e ele é um tecido o quê? Ele é um tecido resistente, fibroso, que depende de colágeno, que dá aquela elasticidade.
Então, quando você tem um distúrbio nessa questão do colágeno, você vai ter o quê? Você vai ter um órgão mais frágil, que não vai ter tanto poder de sustentação como uma pessoa sem essa síndrome teria. Então, isso pode ocasionar o prolapso. Outra questão também são os aumentos da pressão abdominal, que é o que acontece. As doenças como DPOC, obesidade, a constipação, a tosse crônica, e também essas mulheres, por exemplo, halterofilistas, que levantam muito peso, isso pode ocasionar o POP, porque aumenta a pressão dentro do abdômen. Por exemplo, da mesma forma que o peso da barriga da gestante vai comprimir a cavidade abdominal, o aumento do peso também vai. E na tosse, por exemplo, a tosse, são aumentos súbitos da pressão abdominal. Então, se você tem uma tosse crônica, você está constantemente aumentando a sua pressão abdominal, e isso comprime os seus órgãos. Então, se isso é muito frequente, você já está com aquela musculatura, os ligamentos frágeis, pode sim ocasionar o prolapso da musculatura da pelve. Pode passar. Ai, meu Deus. Isso aí. Muito bem. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a fisiopatologia. Como a gente sabe, a sustentação dos órgãos pélvicos, ela é mantida por uma interação complexa entre a musculatura do assoalho pélvico, o tecido conectivo do assoalho pélvico e a parede vaginal. Ou seja, seria o assoalho pélvico formado pelos músculos, ligamentos e tecidos conectivos, certo? Essas estruturas, elas vão trabalhar de forma coordenada para promover aquele suporte e manter a fisiologia normal da vagina, seja da vagina, uretra, bexiga e reto. O prolapso em si vai ser essa hérnia, vai ser eles se projetam de forma anômala. Então, seria o tecido que estaria enfraquecido, aí ocasionaria o prolapso. Supõe-se que vários fatores estejam envolvidos na falência dessa sustentação. Não há um fator definitivo que ocorra. Mas, como a Ana falou, questões de envelhecimento, questão de hereditariedade, questão de muitos partos, é mais fácil ocasionar. Aí, os fatores envolvidos são a perda do suporte do músculo estriado do assoalho pélvico, essa fraqueza da parede vaginal, a perda da ligação conjuntiva entre a parede vaginal, a musculatura do assoalho pélvico e as vísceras pélvicas. Lembrando que durante o músculo, existem vários tipos de músculos ali envolvidos. Só que tem o músculo levantador do ânus, que ele está correlacionado com a vagina, certo? Porque ele está ligado na pelve. São músculos que possuem ligamentos e estão ligados no osso ali da pelve, certo? São um par de músculos que se estendem em ambos os lados da pelve. Eles normalmente realizam a atividade contrátil e que levantam o assoalho pélvico, todo o assoalho pélvico, comprimindo a vagina, a uretra, o reto e estreitam o hiato, que seria a abertura, né? Um exemplo, vamos fazer um exemplo aí, para vocês só verem como ocorre essa pressão. Se a gente fizer uma compressão dos músculos do ânus voluntariamente, faz cada um aí uma compressão do ânus voluntariamente. Se você coloca a sua mão na parte inferior do abdômen, você vai ver que vai acontecer o chamado folheto de vulva. É onde a parte superior da vagina ela é comprimida contra os músculos levantadores, ficando na posição horizontal. Se a Laura voltar 2 slides, vai dar para vocês observarem que a posição horizontal é essa normal. Então, o útero vai estar apresentando de forma horizontal, certo? Agora, se ocorre uma perda do tônus desses músculos, eles perdem o desenvolvimento e eles se alargam abrindo o hiato genital, essa posição que está horizontal, ela vai ficar semi-vertical, que seria o prolapso uterino, que é onde ele vai estar semi-vertical, como vocês podem ver na segunda imagem. Pode voltar lá naquele slide de Laura, obrigada. Os ligamentos viscerais e tecido conectivos também estão super ligados,
Por quê? Se o músculo perde esse tônus, perde esse desempenho, quem que vai ter que fazer o trabalho? Os ligamentos, os tecidos conectivos, certo? Eles vão ter que fazer um trabalho durante um tempo. E eles sofrem muita tensão. Então, se ele fica muito tempo ali, por um longo período, com essa carga de todos esses órgãos pélvicos, de toda essa pressão abdominal ocasionada, como eu falei no exemplo, ele vai gerar o colapso entre eles. E estudos mostram que demonstra alterações no colágeno e na matriz extracelular, que é o que forma os ligamentos, vai formar essas fibras menos elásticas, elas se tornam menos elásticas, pode ser correlacionado com o envelhecimento e essa supertensão várias vezes, e daí ocasiona o estreitamento, onde ocorre o prolapso genital e até mesmo incontinência urinária. Pode passar, Laura. Sintomas. Os sintomas mais comuns é a sensação de peso. A mulher fica com aquele peso. A plenitude, a pressão na região da vagina. A mulher ela vai sentir como se estivesse sentada numa bola, gente. E que o útero, a bexiga e o reto estão se projetando para fora da vagina, que é o que a gente vê nessa segunda imagem. A primeira imagem mostra uma vagina normal, observação normal. Já a segunda, dá para ver que é a perda de sucos e a projeção do órgão para fora, certo? Então, a mulher ela vai se sentir constrangida, como a Ana falou, para fazer esse diagnóstico. E o POPCO, que é o que pode ser dito, né, que é prolapso de órgãos pélvicos, ele envolve múltiplos sistemas anatômicos funcionais, que vai variar quanto à posição. Então, se a mulher estiver em pé, ela provavelmente vai sentir mais do que se ela estiver deitada e relaxada, entendeu? E o esforço, como a Ana falou, que a tosse, ela vai ocasionar mais esses sintomas. Então, numa relação sexual, ela é mais dolorida, ou seja, a dispareunia, né? Mas existem ferramentas de avaliação. As duas são inglesas, certo? A primeira, com PFDI, ela vai estar mais relacionada à avaliação de sintomas urinários, coloretais e do prolapso em si. Já a segunda, que é a PFQ, ela avalia o impacto que esse prolapso vai ter sobre a qualidade de vida dessa mulher. Então, ou seja, o tratamento ele é dirigido conforme os sintomas. Na ausência dessas queixas, né, se a pessoa não tem incômodo, é considerada uma mulher assintomática. Então, a mulher assintomática, ela tem prolapsos leves ou moderados. Então, não é preferível nenhum tratamento invasivo para essa mulher, para o diagnóstico. Leva em consideração risco e benefício. Então, procura-se reabilitações para esse músculo, né, no caso de mulheres assintomáticas, que tem o objetivo de minimizar e impedir a eventual progressão do prolapso, que como é um quadro que a gente não sabe devido exatamente ao fator, não sabe se vai evoluir. Então, o tratamento cirúrgico não é aconselhável. Pacientes com sintomas, a Laura vai estar falando depois que tem a terapia não cirúrgica. Assim, né, os sintomas, né, estão comumente relacionados a sintomas geniturinários, porque ele está amplamente correlacionado com a bexiga e a uretra, gastrointestinais, que é como a Ana falou, que pega ali uma porção ali do inferior do abdômen, que daí, caso tenha esterectomia, principalmente, vai estar ali ocasionando sintomas. Músculo esquelético, são todos os músculos envolvidos. Aí, como eu falei, os sintomas principais são a sensação de abalamento, a observação e sensação, que a pessoa consegue ver após uma tosse, após estar ali comprimindo, né? A pressão pélvica ocasionada, a sensação de peso que a mulher vai sentir. Aí, os sintomas urinários é mais incontinência, que essa mulher vai estar ocasionando. São sintomas não ocasionados pelo prolapso, mas que geram em conjunto, entendeu? Então, é uma urgência miccional ali, uma hesitação. Nos sintomas intestinais também há incontinência, os grandes esforços também, como a Ana estava dizendo, que era um dos principais riscos. Os sintomas
os sintomas do distúrbio sexual, que a pessoa vai ter ali, as pareunia, que eu estava falando, que é a dor ali na relação, e as dores, né? Tanto da vagina, da bexiga, pélvica e a lombar. Pode passar. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Gente, agora a gente vai iniciar falando os tipos de prolapso que tem. O primeiro é o retocele, o que é, ou também pode ser chamado de prolapso da parede posterior. O que acontece nesse prolapso da parede posterior? Ele acomete o reto. E como é causado? Ele é causado por um tendíneo, um defeito específico na face reto-vaginal, ocasionando assim um relaxamento da parede vaginal e na elevação das estruturas. A retocele, existem 3 tipos, que é a retocele alta, que se encontra no terço superior, a retocele média, que pode ocorrer no terço médio, e a retocele baixa, que ocorre no terço distal. Pode passar, Laura. A enterocele, ela ocorre principalmente ali, e também pode ser um prolapso da parede posterior, mas ocorre com a descida do intestino delgado. Como ocorre isso? Ele resulta no enfraquecimento do tecido conjuntivo e também o relaxamento que sustentam o útero, como vocês podem estar observando na imagem, como o intestino delgado já está bem exposto já. Pode passar, Laura. Cistocele. A cistocele, ou também pode ser chamado de prolapso da parede anterior, ele é um defeito central que ele perde a rugosidade devido ao estriamento do tecido conjuntivo, que está localizado abaixo da bexiga e também da parede vaginal. E também ocorre um defeito paravaginal. O que é isso? É uma desinserção do arco tendíneo da face pélvica. Aí, por isso que tem essa queda da bexiga. Aí, como vocês também podem estar observando na imagem. Pode passar, Laura. E o prolapso uterino. Esse prolapso uterino, ele é uma descida do útero e também da cúpula vaginal. Normalmente isso ocorre principalmente nas mulheres que já foram submetidas à esterectomia. E como que ocorre isso também? Ele ocorre com a perda da sustentação dos ligamentos, principalmente do útero-sacros e dos cardionais. Vocês podem estar observando na imagem que você tem uma queda bem significativa já do útero. Pode passar, Paulo. Aí aqui na imagem, como vocês podem estar vendo, também observando, para a primeira imagem, o estágio principalmente que está sem nenhum tipo de prolapso. No 2, ocorre a cistocele, como vocês podem estar observando aqui, a quedinha da bexiga. A segunda, obrigada, Laura. A segunda, que é a retocele, que é a queda aqui do ânus, que já está observando. E aqui, que é o prolapso uterino. E aí já enterocele, que já é a descida já do prolapso do intestino delgado. E na última imagem, vocês podem observar que a paciente, ela provavelmente, com certeza, né, ela sofreu passou por a esterectomia. Pode passar. E os estágios? Esses estágios, para ser classificado, existem 4 tipos. O estágio 0, quando você vê que o estágio 0 é uma paciente que não tem o prolapso. O estágio 1, eu acho que vocês estão vendo essa da cor laranja, né? Ele consegue na porção distal aqui, nessa região, porém, ele já tem uma descida, porém ainda está acima do ímen. Esse estágio 2, da cor amarela, ele já tem uma descida já,
Porém, ele fica entre acima e abaixo do ímen, em torno de 1 centímetro abaixo do ímen, não é um prolapso assim, tão exposto. O estágio 3, como vocês podem observar na parte verde, está ocorrendo um prolapso, já tem um prolapso que está bem abaixo já do ímen, exposto já. E o estágio 4 já é inversão completa, total, já está praticamente todo exposto já. Pode passar. Bom dia. A rotura perineal, ela é um adendo que nós fizemos aqui no nosso trabalho, porque ela vai ser o quê? A laceração dos tecidos moles entre a vagina e o ânus. Então, a gente pode observar aqui, na evolução 0, não tem nenhum tipo de laceração. Já na 1, tem aqui na região do canal da vagina. No 2, um pouco mais evoluído, ainda não chegou até o reto, até o ânus. O 3 e o 4 já são lacerações mais, assim, graves, né? Mais visíveis e possivelmente mais avançados os sintomas. O que pode ocasionar é o que a gente já falou. Normalmente, trabalhos de parto prolongados, difíceis, sem uma assistência adequada, podem levar a pequena laceração desses tecidos e evoluir conforme o tempo. Os sintomas são todos os sintomas de incontinência, incômodo, dor, e o tratamento ideal nesse caso não é tão difícil, é mais a sutura, né? Claro que vai ter que ter uma avaliação de quais foram os tecidos que foram prejudicados e possivelmente pode evoluir ou de uma anestesia local para uma anestesia geral para fazer a restauração dessa musculatura que foi afetada. E como que vai ocorrer esse processo diagnóstico? Primeiro, vai estar relacionado com o exame físico. Vai fazer um exame físico completo de todo o organismo da paciente para identificar patologias fora da pelve. As condições, se a paciente tem doenças cardiovascular, pulmonar, renal. E por que é importante isso? Ele é importante porque ele pode afetar o tratamento se a paciente tiver alguma dessas patologias. E também é importante porque devem ser identificadas precocemente. E é por esses motivos é feito esse exame físico antes. O exame perineal, ele inicialmente ele é realizado com a paciente em posição de litotomia e começa com uma expensão, principalmente na vulva e no períleo. E o que vai buscar nessa expensão? Se existe atrofia vulvar ou vaginal, vai buscar lesões, vai buscar outras anormalidades. Também vai começar com exames neurológicos. Os reflexos sacrais, que é feito com reflexo bulbocarvenoso. Como é realizado? Ele é utilizado com cotonete e com a ponta de algodão. Ele vai realizar um leve toque lateral do clitóris e vai ter que ser observado se tem uma contração no músculo bulbocarvenoso, que fica próximo do clitóris. E também outro tipo de exame que pode ser realizado é a inervação do esfíncter anal, que também é realizado um toque lateral do ânus e vai ter que observar se tem um reflexo anal da paciente. Outro também exame que é um dos principais que observa os prolapsos é a manobra de Valsalva. Como é realizado? Você vai pedir para a paciente prender a respiração, respira, aí você prende o nariz, é como desentupir o ouvido. Aí vai fazer uma pressão abdominal. Aí vai ser colocado também um espéculo vaginal. Pode passar lá. E o exame também, né, ginecológico. Pode ir. Bom, o tratamento, como a Jéssica havia falado, ele vai ser classificado de acordo com o grau de sintomas dessa mulher. Em alguns graus mais leves e moderados, a mulher geralmente ela pode ser assintomática. Então, ela não vai precisar de um tratamento invasivo.
vai ser um tratamento mais de acompanhar para que não tenha uma progressão clínica desse quadro, e também acompanhamento com medicamentos tópicos, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Já no caso das mulheres mais avançadas, que têm um prolapso um pouco mais avançado, um pouco mais grave, e que ela sofre com sintomas severos, então ela vai ter a opção de tratamento cirúrgico ou não cirúrgico. Mas o que vai definir a escolha desse tipo de tratamento? É claro que a gente tem que colocar na balança os riscos e benefícios, né? Então, a idade. A mulher que ela tem uma idade mais avançada, ela não pode ser submetida a qualquer tipo de intervenção cirúrgica que demande muitas horas no centro cirúrgico, um pós-operatório muito complexo, comorbidades pré-existentes. Então, uma mulher que ela tem alguma patologia, por exemplo, cardiovascular, uma hipertensão, uma diabetes, não vai ser todo tipo de procedimento cirúrgico que ela pode estar sendo submetida. Então, é uma questão de riscos e benefícios. O desejo de função sexual ou reprodutiva, a gente vai falar um pouco mais para frente, que em alguns tipos de prolapso, a mulher ela acaba perdendo algumas funções, principalmente a reprodutiva, e em outras até mesmo a função de poder realizar, de ter relação sexual no futuro. Então, além disso, outros fatores que a gente vai colocar na balança também. A gravidade desse prolapso e a intensidade dos sintomas. Então, a gente vai ter que estar avaliando todos esses fatores. No tratamento não cirúrgico, eu trouxe aqui o principal, que é o uso do pessário. O pessário, atualmente, a tecnologia permite que ele seja feito de silicone, é um material mais maleável, e a função dele, a principal função é conter o prolapso e a melhora dos sintomas. Então, normalmente, ele é visto como? Ele é visto como uma forma alternativa antes de você indicar que essa paciente se submeta a uma cirurgia, porque a gente sabe que a cirurgia, por menor que seja, ela é um procedimento invasivo que traz mais riscos. Então, a mulher ela recebendo essa proposta do uso do pessário, o que vai acontecer? A gente está vendo aqui na imagem vários tipos de pessários. Existem muitos outros além desses, então se vocês sentirem a curiosidade em pesquisar, tem vários formatos. A mulher, ela aceitando fazer o uso desse material, o que a gente vai avaliar? A anatomia dessa mulher, para escolher o tamanho. O pessário ele vai variar o formato de acordo com o local do prolapso. Então, cada local que está com prolapso, que está com uma lesão, ele vai receber um tipo diferente de pessário. Aí cabe uma avaliação médica. Esse pessário ele vai ficar ajustado, ele não vai ficar apertado, incomodando essa mulher. E normalmente ela não vai sentir nenhum desconforto ao longo do dia. Então, ela vai conseguir tossir, urinar, andar, se sentar, levantar e se locomover com facilidade. Eu falo para as meninas que é similar ao uso de um coletor menstrual. Foi o que veio, assim, na minha cabeça, sabe? Aí, um adendo que eu achei importante, as condutas da enfermagem no momento do uso do pessário. Por quê? Porque tem toda uma orientação. A mulher, ela, de início, ela vai fazer essa inserção em um consultório médico. Mas depois ela precisa receber as orientações, porque ela pode estar fazendo essa remoção e inserção em casa, além dos cuidados. Então, normalmente à noite, ela vai precisar retirar esse pessário e vai precisar lavar ele com água e sabão. Por quê? Porque ele retém um pouco de secreção e isso pode gerar um odor fétido nele. Então, ela também vai precisar avaliar. Se ela chegar e falar, tá com um odor muito estranho, aí você vai já acender aquele sinal assim, falar, opa, mas como que a senhora tá fazendo a colocação? A senhora tá limpando ele direitinho à noite, ou tá ficando com ele muito tempo, prolongado, não tá fazendo a higiene? Pode tomar um banho com água morna? Como que tá sendo essa higiene íntima da senhora, depois que a senhora retira, antes da senhora colocar? Tá lavando a mão antes de fazer o procedimento? Se ela estiver queixando de muitas dores, normalmente ela vai falar dor no pé da barriga. Se ela estiver queixando de muita dor, sangramento, você já vai falar, opa, acho que não tá certo, talvez esse não seja o pessário adequado, o tamanho tá maior do que deveria.
Então, todos esses fatores. Além disso, maleável, tem função de contenção, alívio, conforto e é um tratamento alternativo. Aqui eu trouxe para vocês, o primeiro GIF, ele mostra... Tá reproduzindo o GIF? Tá. Ele mostra o caimento, né, um prolapso do útero, da musculatura da pelve em si. E na segundo GIF, olha, tem a inserção de um pessaro e normalmente é isso que ele faz, ó. Ele ajuda na contenção e no levantamento. Todos conseguiram visualizar? Vou passar. Aqui nessa imagem mostra a colocação de um pessário, de um tipo de pessário. Não é uma colocação cirúrgica, tá? Pode ser feito em consultório ginecológico mesmo. Nós temos também o exercício de Kegel ou Kegel. Nós temos o exercício, enfim, ele é um exercício de fortalecimento do músculo. É Kegel. Kegel. Obrigada, prof. Nós temos os exercícios de Kegel, que é um exercício de fortalecimento do músculo do soalho pélvico. Eu costumo falar que ele é um exercício de baixo risco e baixo custo. Porém, a mulher ela precisa de um acompanhamento para saber qual musculatura ela precisa estar trabalhando. Esses exercícios, eles fortalecem a musculatura da pelve a partir de exercícios diários que você pode fazer de contração e descontração da musculatura. Então, ela pode estar fazendo sentada, deitada, em pé, enquanto ela está lavando louça, enquanto ela está trabalhando, ela pode estar exercitando esses exercícios, desde que ela tenha o acompanhamento. Bexiga vazia, você vai fazer 10 contrações e 10 descontrações. Claro que vai depender de acordo com o grau e com a necessidade dessa mulher. Já os tratamentos cirúrgicos, a gente vai ter 2 caráteres de tratamento aqui. Tem os tratamentos que são mais de remoção e aqueles que são de reconstrução. Então, vai depender do grau de prolapso dessa mulher e da intensidade dos sintomas dela. Esse Colpoclase de Lefort, ou de Lefort, ela é um pouco mais... Eu falei assim, ela é um pouco mais extrema. Pesquisando um pouco sobre ela, normalmente quem é submetida a esse tipo de procedimento são as mulheres em idade mais avançada. Por quê? Ela é nada mais, nada menos do que o fechamento da parede da vagina. Ela é o fechamento da vagina. Então, ela perde essa função de reprodução, além de não ter mais atividade sexual. Por isso que submetem as mulheres mais velhas. Não que a mulher em idade avançada ela deixe de praticar relação sexual, a gente sabe que isso é um mito, mas é diferente da mais nova, que normalmente ainda não teve um filho, enfim, esses fatores. Então, ela é a remoção do epitélio vaginal, aqui na imagem a gente pode observar no desenho, vai ter a remoção do epitélio, e ele vai suturar uma parede da vagina com a outra parede e fazer o fechamento. Aqui nessa imagem a gente observa que só o meato ficou da uretra ficou para fora, sondado. O restante teve um fechamento total, tanto da parede quanto o meio externo. Então, é submetido em casos de grandes prolapsos, porque ela é uma cirurgia mais, assim, radical, digamos. E os reconstrutivos, que eles são com maior frequência, é o que a gente mais vai observar na clínica médica, né, durante a nossa profissão, ele tem um objetivo de restaurar a anatomia dessa paciente, da pelve e da musculatura. Então, vai procurar onde que está o defeito, o que está causando esse caimento, esse prolapso, e corrigir. Um exemplo é a colporrafia, né, que vai ser a sutura das paredes da musculatura para poder restaurar essa integridade e trazer melhorias no quadro clínico dessa mulher. Hoje em dia, a nossa tecnologia permite que ela seja feita, assim, tanto através da vagina, quanto meios robóticos, né, que tem as imagens, que são algumas inserções pelo abdômen, abdominal e laparoscópico também.
O que vai variar aqui é escolher o que é menos invasivo, mais seguro, e o tempo de recuperação vai ser melhor para essa mulher. A gente sempre tem que estar pensando nisso. Não é porque é melhor para o médico que ele vai fazer dessa forma. Um adendo é a questão da esterectomia, porque em algumas cirurgias reconstrutivas, para eles fazerem a suspensão de algum ápice vaginal ou a suspensão de algum órgão, dependendo de qual for, a mulher, infelizmente, vai precisar passar por esse procedimento de esterectomia para poder melhorar, não é melhorar, é permitir, na verdade, que o procedimento seja realizado. E aqui eu trouxe algo muito polêmico, que é o uso de telas. O uso de telas, antigamente ele era feito com fáscia de cadáveres, né? Hoje em dia já é um uso de tela sintética, feito em laboratório. Porém, a gente fala muito dos riscos e benefícios. Os riscos, nesse caso, têm sido muito maior que os benefícios. Então, é muito comum que a mulher ela se queixe de dor durante a relação sexual. Tem imagens, enquanto eu pesquisava, eu vi imagens que as mulheres mostravam foto que a tela saía em pedaços quando ela ia ao banheiro, quando ela tinha alguma relação sexual. Além disso, ela poderia estar causando fibrose, ela tinha uma aderência à mucosa que depois era quase que impossível de remover ela. Por isso, alguns locais proíbem o uso de telas. Eu trouxe até aqui um print que a Austrália proibiu, né? E outros tendem a defender que precisa ser ampliados os estudos referentes ao uso de telas para que elas se tornem seguras. Dentro das condutas, a gente trouxe as gerais e as mais específicas, que é adquirir a habilidade para identificar e avaliar o prolapso, porque tanto no nosso campo prático também a gente acabou identificando um prolapso. Posteriormente, a gente conversa um pouco sobre isso. Hoje eu já consigo entender qual era o órgão que estava prolapsado, antes não. Aprender as indicações do uso do pessário, como a gente conversou. Direcionar as ações de cuidado de acordo com as necessidades. Avaliar a compreensão da paciente acerca do prolapso e as opções de tratamento. Então, ela precisa estar ciente do que está acontecendo com o corpo dela e das opções que ela tem. Administrar os medicamentos conforme prescrição médica. Aplicar a escala de dor. Acompanhar-se a progressão do quadro clínico. Então, uma paciente veio para mim com um prolapso que eu avaliei que era um grau 1 e ela não se queixava de sintomas. Posteriormente, uns meses depois, ela apareceu e eu já observei que o órgão ele estava um pouco mais externalizado. Então, eu penso, algo está acontecendo, a gente precisa trabalhar uma outra conduta para não deixar que isso progrida. Estimular exercícios de fortalecimento, então, indicar onde elas, pilates, indicar quem elas podem estar procurando, a gente mesmo indicar alguns exercícios, monitorar a eliminação urinária, incluindo frequência, odor, volume e cor, inclusive se ela estiver com incontinência, avaliar se há infecção ou corpo estranho que esteja provocando isso, avaliar se há a possibilidade dela ter sofrido alguma violência sexual que pode gerar o prolapso de alguns órgãos, observar se a área apresenta pele vermelha, escoriada, piercing, marcas na pele, nódulos anormais e presença de fezes ou urina. Pedir para a mulher tossir, igual a Ana Vanessa falou, para a gente avaliar a musculatura. Tossir e contrair o músculo para a gente avaliar a força da contração, se ela tem essa força ou se ela está defasada. Contraindicar o uso de tabaco, aqui entra na prevenção. Então, contraindica o uso do tabaco, do cigarro, né? Indica exercícios de baixo impacto, fala, olha, a mulher que está com prolapso, assim, já avançado, você não vai falar para ela fazer um crossfit. Orientar sobre a importância da ingesta hídrica, desde que a gente tenha que trabalhar a questão da incontinência urinária também. Se ela estiver sentindo dor, aí a conduta é outra. Orientar quanto ao uso do pessário, avaliar o histórico de saúde, avaliar os riscos, isso entra muito na SAI, né, na nossa SAI, nos nossos diagnósticos, a gente sempre tem que avaliar o risco não só da patologia, mas da mulher como um todo, e os cuidados com pré- e pós-operatório, claro, caso ela seja submetida. Então, curativos, enfim. Bom, a nossa outra patologia é as fístulas urogenitais. E a fístula, ela nada mais é do que uma comunicação anormal entre
geralmente, o mais prevalente, entre o sistema urinário e o sistema genital. E também tem os casos que envolvem o reto, que a Laura vai estar falando mais adiante. E a nomenclatura das fístulas, ela sempre está associada com os órgãos a qual envolve. Por exemplo, a vesícula vaginal. Vesícula vem da bexiga e vaginal da vagina. Aqui tá a imagem, vocês podem ver que ali no... Laura, você pode mostrar? Que no espaço entre a vagina e a bexiga tem uma comunicaçãozinha que a gente sabe que não é normal. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, com certeza, na verdade, vai estar extravasando urina da bexiga pela vagina. Pode passar? A fisiopatologia. As fístulas, elas podem ser de origem congênita, quando tem uma má formação das estruturas embrionárias durante o desenvolvimento fetal, e tem as adquiridas. As adquiridas, elas vão ser adquiridas dependendo da cirurgia pélvica, ou então de traumatismos obstétricos, que também está relacionado com o trabalho de parto muito longo, macrosomia fetal, e só que, assim, a sua formação, ela está muito associada com o processo de cicatrização. Então, eu trouxe para vocês aqui o processo de cicatrização normal. O que é? Que a gente tem a lesão, que ela ali vai estimular a inflamação, vai ocorrer a quimiotaxia, que é a liberação de mediadores químicos para avisar o nosso organismo que algo está errado. Daí vai ter início o processo de regeneração celular, que logo vai seguir a fase proliferativa, que vai ter a angiogênese, que é a formação de novos vasos, a proliferação dos fibroblastos, e depois disso vai ter a fase de remodelamento, que vai ser onde vai começar a depor o colágeno, que vai ser a restauração normal da pele, vai ter o retorno da resistência inicial da pele. Só que na formação da fístula, alguma coisa nesse processo vai dar errado, independente da fase. Então, por exemplo, vamos colocar um trabalho de parto muito difícil, com uma apresentação fetal que demorou bastante ali a aparecer. E o que aconteceu? Como a apresentação, o trabalho está muito longo e a apresentação fetal está bem difícil ali, vai ocasionar uma isquemia de uma parte da parede vaginal. Então, a isquemia o quê? Pode ocasionar necrose. A necrose fica aquele tecido molenga, vamos colocar assim. E daí, o que vai acontecer? Vai ter uma morte celular, ocorre, né, a morte celular, e não vai ter uma cicatrização adequada. Aí, ali pode gerar, sim, uma fístula, e junto quando está associado com outros fatores de risco, que a Jéssica vai estar explicando para vocês mais adiante. Bom, dentre os fatores de risco, a principal ali é a primeira, é a cirurgia ginecológica. Só que ela está muito relacionada aos países mais desenvolvidos. Um dos principais fatores etiológicos e é a histerectomia, se eu não me engano, dá 75% dos casos é por conta da histerectomia. Já o segundo ali, que é a assistência inadequada ao trabalho de parto, ela está mais relacionada aos países em desenvolvimento, que daí entraria o Brasil. Seria uma causa predominante pelo trabalho de parto obstruído. Então, ali, esse é um momento onde é uma conduta que pode ser descartado como fator de risco se houver um bom parto, certo? Estima-se que 1% da histerectomia por neoplasias, causada por miom, por exemplo, evolui para um tipo de fístula. É bom ficar de olho nessa questão. A endometriose ali, como a gente pode ver, a menininha, né? Boa parte dessas mulheres, a gente sabe que elas são nulíparas, nunca tiveram parto, ou possuem infertilidade. Então, muitos métodos de tratamento para aliviar dores e sintomas é a remoção do útero, né? Seria a histerectomia. O que pode ocasionar, devido à lesão cirúrgica, um aparecimento de uma fístula também. Cirurgias gastrointestinais, que é o próximo, a própria cirurgia, por si só, como eu falei, ela pode ocasionar e desenvolver uma fístula.
A radioterapia pélvica, principalmente, devido à neoplasia ali do colo uterino, a sua exposição no tecido e dano no tecido, ela pode gerar a falta da renovação celular, que pode ocasionar como a fisiopatologia que a Ana acabou de dizer. Doenças inflamatórias intestinais, elas estão mais correlacionadas ao corpo estranho e alimentos inflamatórios. Então, se levam a uma inflamação no ânus, pode ocasionar o desenvolvimento de uma fístula, gerando devido a uma inflamação ali, um processo estranho que ocasiona a abertura e a comunicação entre dois órgãos. As doenças autoimunes, eu estava pesquisando vários PDFs para tentar identificar uma doença autoimune, eu encontrei a síndrome de BRCA7, acho que não sei se é assim que fala, que é um comportamento autoimune onde gera uma anatomopatologia e ocasiona a vasculinite, que é a inflamação dos vasos. Aí, essa vasculinite ocasiona úlceras extensas na região, ali perto do reto, no ânus, né? E daí, não só, mas principalmente, aí essa evolução vai ocasionar uma infecção dos abscessos e formando trajetos fistulosos, ocasionado no assoalho pélvico. Aí é onde gera a fístula. Procedimentos de traumas urológicos, eles são bem raros. É uma questão mais rara. Só que é devido à assistência inadequada ao trabalho de parto e ao acretismo placentário. O que seria o acretismo placentário? É um caso clínico onde a placenta não se desloca espontaneamente da parte uterina durante o parto. E ela também não consegue ser removida assim que ocorra uma hemorragia materna, certo? Pode passar. Bom, os tipos que foram atribuídos para a gente nesse seminário foi a fístula vesículo-vaginal e a reto-vaginal. Bem por cima, para vocês entenderem o conceito, a vesículo-vaginal vai ser a formação de uma comunicação anormal, observem aqui, entre a bexiga e o canal da vagina. Ou seja, vocês já conseguem imaginar o que possivelmente estará acontecendo aqui. A mulher ela vai estar eliminando pela vagina a urina. Aqui a gente tem a observação de 3 fístulas que foram identificadas através de exames de imagem, né? E a vesícula vaginal ela é a mais comum, em 72,2% dos casos vai ter a formação desse tipo de fístula em específico. Se a vesícula vaginal é uma comunicação anormal entre a bexiga e a vagina, a reto-vaginal ela é uma comunicação anormal entre o reto e a vagina. Se de um sai a urina, a gente já consegue identificar através pela terminologia que na reto-vaginal, na fístula reto-vaginal, a mulher pela vagina ela vai estar eliminando flatos, né, que são os gases, e fezes. Aqui a gente tem também as imagens das fístulas. Parece um orifício super pequenininho, mas causa um desconforto e causa uma patologia nessa mulher. Bom, como já foi bastante mencionado e acho que ficou bastante evidente, os principais sintomas. Devido a ter aquela comunicação normal, o que vai acontecer na vesícula vaginal? Vai ter a eliminação da urina pela vagina. Então, consequentemente, devido a toda a mudança de pH, a mudança da microbiota normal da vagina, vai ter o quê? Vai ser propício à infecção, vai ter um forte cheiro, odor de amônia, vai ter uma irritação, pode ocasionar dermatite e ainda a infecção urinária. E da mesma forma, a retrovaginal. Como a gente sabe, a urina e as fezes, elas são tudo que o nosso corpo já absorveu, são o resto de tudo que o nosso corpo já absorveu e reabsorveu, então ali não tem mais nada que é bom pra gente, então é só realmente resto. Então vai ter as flatos, as fezes, isso tudo, eles vão ocasionar esse odor, vai propiciar de novo a infecção, a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, e muito ardor e irritação naquela mucosa vaginal. E quais são os tipos de prevenção que pode ser? Como também já foi citado, a questão
é importante ter a capacitação de profissional e assistência adequada, principalmente na hora dos partos, que é um tipo de prevenção também, que normalmente ocorre, porque são ou partos muito prolongados ou mal assistidos, por isso que é importante ter essa capacitação, e também evitar alimentos inflamatórios. Exemplo, alimentos muitos industrializados, açúcares, alimentos muito gordurosos, são os tipos que também pode ter um tipo de prevenção. Pode passar. Os diagnósticos. Inicia-se com o exame físico e também com a anamnese. É importante que a paciente relata sobre o parto obstétricos, cirurgia prévias, se está tendo tratamentos prévios sobre fístulas, processos malignos, e principalmente envolvendo a questão cirúrgico, radioterápico da pelve. E também realizado uma expensão, principalmente para identificar a fístula. Aí nessa expensão vai ser identificada a localização e o tamanho. E esses exames complementares são o uretrocistoscopia, a vaginoscopia e a transvaginal, mais o exame de Doppler. E também tem a utilização são utilizados introduzida uma sonda vesical com uma solução de azul de metileno, que são diluíno, ou também o índigo carmim. O tratamento dessas fístulas, ela vai ser ou através de intervenção cirúrgica, né? Ou não, ela vai precisar passar por uma correção cirúrgica da musculatura e do órgão que está com a fístula. Então, o objetivo principal da intervenção cirúrgica é interromper essa comunicação. Eles vão fechar essa comunicação e levar esses fluidos para que eles voltem para o campo normal deles, para o trânsito normal deles. Então, as fezes voltem a sair pelo ânus e a urina volte a sair pela uretra, pelo meato. E um tratamento hormonal comum entre esses dois tipos é a estrogenioterapia. Por quê? A pomada do estrogênio, né, do estrógeno combinada, ela vai auxiliar na musculatura, na nutrição e no fortalecimento dessa musculatura para a mulher restaurar essas funções habituais dela. Muito bem. Quanto às condutas de enfermagem? O papel primordial da enfermagem, minha gente, que realizar o exame físico e a anamnese, além da SAI. Orientação sobre o que é a fístula geniturinária, porque tem muitas mulheres que não sabem, não têm conhecimento. Ajudar o paciente a manter a autoestima, caso perceba que ela está fragilizada, responder eventuais dúvidas sobre diagnóstico e tratamento prescrito, possibilitando ela ter um maior conhecimento sobre o seu atual prognóstico. Oferecer dieta leve e pobre em resíduos para manter as fezes macias, que foi o que a Ana mencionou, evitar alimentos que causam inflamação. Explicar e orientar sobre os autocuidado redobrado quanto à higiene. Por quê? Porque a fístula ela é um foco para que pode haver a entrada das fezes se a limpeza não for no sentido correto, que é a genital anal. Então, ocasiona contaminação inadequada. Sentar em almofadas ou em qualquer objeto que dê conforto ao paciente. Estratégia para evitar sofrimento, viu? Orientar sobre o uso de medicamento prescrito e incentivar a utilização correta. E também é importante orientar a enfermeira obstétrica especializada e capacitada. Encaminhar a paciente para exames complementares médicos. Também importante recomendar o manejo conservador, o banho de assento, administração de antibiótico terapia de antiaspecto, a cefalosporina ou fluoroquinolona, também, principalmente nos casos agudos, auxiliar a paciente na recuperação cirúrgica do tratamento, acompanhar os sinais de infecção e também acompanhar a evolução do tratamento. Essas foram as nossas referências.
E aqui se encerra. Obrigada pela atenção. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento aos colegas? Parabéns, meninas, conseguiram aproveitar bem o conteúdo dentro do tema. Eu acredito que, dentre todas as temáticas abordadas, o de vocês era o mais complexo, principalmente na questão dos prolapsos e de avaliar os estágios, né? Que vocês até vieram me procurar. Professora, que negócio é aquele? Né? De números, de letras, de BP, de A. Meu Deus. Verdade. E o mais difícil era o de vocês, né? Essa parte, então, de avaliar o grau dos prolapsos. Então, vocês souberam tirar de letra e, de fato, né, aproveitar aquilo que é função da enfermagem, porque dentro dessa infinidade, desse mundo, né, muita coisa a enfermagem não consegue tratar, mas ela precisa reconhecer, né, e precisa saber do acompanhamento desse paciente. Vocês souberam aproveitar muito bem isso. Uma coisinha só, a questão dos pesários, turma, como a Laura bem colocou, né, o enfermeiro ele precisa fazer o acompanhamento de como é que a paciente está usando esse pesário. Apesar da primeira inserção ser no consultório, depois ela vai fazer em casa, como a colega disse. E o que a enfermagem precisa atentar bastante para isso é se ela está sabendo manusear esse pesário da forma adequada, inserir e te retirar da forma adequada, porque esses pesários podem causar lesões se não colocados ou posicionados adequadamente, né? Então, acaba sendo bem doloroso para a mulher se não posicionado de forma adequada. Para a gente, outra coisa, para a gente realizar a mensuração do nível do prolapso, a gente utiliza uma régua mesmo, né? Para a gente poder fazer ali a contagem de quantos centímetros está, né, prolapsado ali aquele órgão. Outra coisa, o exercício de Kegel, ele é muito importante, né, não só para os prolapsos, mas também para a mulher que pretende, né, realizar um parto normal, principalmente. Vocês vão ver mais para frente isso, né? Mas eu gostaria de parabenizar as meninas, brilhantemente aproveitaram o conteúdo. A Jéssica acelerou um pouquinho no final, acho que ficou com receio, né, Jéssica, de passar do tempo, porque foi cravado, né, Sim, o professora. tempo. Verdade. Mas não se preocupem, eu não vou, né, descontar de vocês porque passaram 5 minutos a mais ou porque foi 5 minutos a menos, não. Né, o que não pode é ser terminar muito antes ou muito depois, mas os 5 minutos de tolerância, assim como eu dei no primeiro grupo, não tem receio nenhum, não. Agradeço. Queridos, agora vai dar 10 horas, né, as apresentações da parte da manhã se encerraram. Alguém não, o terceiro grupo gostaria de apresentar agora ou quer apresentar no seu horário mesmo, no período da tarde? Podem ficar à vontade. Tá bom, no período da tarde. Então, no período da tarde, a gente volta com as nossas apresentações. Queridos, eu tenho só um pedido para vocês. Agora, às 13h30, vai abrir a vacinação para profissionais de saúde. E hoje eu estou trabalhando de manhã, tarde e à noite, né? Então, eu só vou terminar de trabalhar às 10 horas da noite, que é quando encerro o meu expediente. E eu quero muito receber a vacina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a fila da vacinação 1 hora, para quando começar eu ser uma das primeiras a ser atendida. Essa é a minha pretensão, né? Já até deixei avisado com o pessoal da coordenação, da atenção básica quanto a isso. Mas eu estou com muito receio de não conseguir voltar antes das 14. Poderíamos começar às 14h30? Ou tem algum problema para vocês? Por mim, tudo bem, prof. Pode sim, prof. Sem problema, prof. Tá, aí vamos fazer assim.
Se der é porque eu moro uma quadra do Centro Cultural, né? Se der 14h15 e eu não conseguir ter sido vacinada, eu desisto e venho para casa. Mas se eu conseguir, né, a gente já fica tranquilo aí o restante da tarde, tá bom? Então, às 14h30 a gente volta, tá bom, turma? Tá bom, Pro. No mesmo link, Ok, tá? obrigada. Então tá bom. Obrigada. Bom almoço para Tchau. vocês. Tchau, tchau.